Se puder me ajudar. Eu queria aqui. Se puder. Em instantes começa a transmissão do canal Poucas Ideias Alvinegro. Fique com a gente. Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Corinthians Story, quarto episódio, a melhor live, ou pelo menos a mais relevante nos últimos tempos aí, para falar, para desopilar um pouco, sair dessa pressão louca que a gente vem vivendo, que todo dia tem que tomar 2, 3 de pirona para passar o dia, né? Então esse é o momento aqui de a gente conhecer mais o nosso amado Clube Coringão, com caras habilitados, capacitados, que conhecem a história do Corinthians, né? Tem aqui o Thiago Barbieri, que é autor do livro 23 anos e 7 segundos, o chefe Gastão lá da Gazeta, que tem muita história do Coringão, também conhece muito, e claro, o nosso mestre de cerimônia aqui, sempre com a gente presente aqui, desde o primeiro dia do projeto, do Corinthians Stories, o seu Rui aqui do canal Legado da Fiel, e a esquina da Cônigo agora também, né, chefe? Que a gente tem a esquina da Cônigo também. Então, desde já sejam todos muito bem-vindos. Pega a pipoca aí, senta e aprende um pouco mais do que é esse lindo e maravilhoso clube chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá bom? Boa noite, Rui. Boa noite, Thiago. Boa noite, chefe. Eu, como sempre, aqui, tô aqui para aprender, nunca escondi isso. E vou ser mais um espectador aqui para assistir essa live. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Boa noite, boa noite. Eu vou começar, então, dando boa noite aí para todo o seu público, também quem está ligado aí no Esquina da Cônigo, que está retransmitindo essa nossa live lá. Boa noite, Thiago, meu amigo, meu querido amigo Thiago Barbieri. Boa noite, Rui. Rui, meu professor Rui, hein? Rui é um cara que, poxa vida. E eu quero agradecer já também, viu, Rui, porque o Rui ele foi prestativo demais comigo outro dia, quando eu precisei de um cortezinho aí de um assunto aí num vídeo meu, e o Rui prontamente foi lá. Acabei de terminar aqui, mas estou me vestindo aqui de novo para fazer o vídeo para você. Muito obrigado, viu, Rui? Aqui já agradecendo novamente aí a você por estar sempre aí ajudando, contribuindo com com esse seu conhecimento sensacional, Rui. Obrigado, Márcio, aí pela parceria de sempre, por estar aí, pelo seu trabalho e por tudo aí, né, seu grande trabalho, Márcio, que o Márcio é um cara hoje que faz diferença, muita diferença aí no dia a dia, nas informações do Corinthians. A gente vai falar de anos 90 hoje, né? Vamos pegar um pedacinho ali do que levou à construção daquele título lá de 1990, aquele nosso primeiro brasileiro. Mas eu vou falar aqui um minutinho sobre isso, sobre essa introdução, depois eu vou passar a bola para o Thiago e depois para o Rui, para falar disso. Mas eu queria deixar uma coisa muito, assim, pontual sobre essa história, porque essa é uma época que entra, de fato, na minha vida clubística de arquibancada, que é a partir dos anos 90 que eu começo a ir, de fato, né, para as arquibancadas. Até os anos 80 ali, né, eu ainda era muito criança, muito moleque, e eu nasci no interior de São Paulo, e em 1992 eu venho morar, de fato, na cidade de São Paulo, né? Ali eu já faço 17 anos, já tenho ali já começo a procurar emprego, venho arrumar emprego em São Paulo, né? Apesar de já ter tido, né? Metade da minha família morava em São Paulo, outra metade no interior, de sempre estar por aqui, mas de fato eu vim morar nessa grande cidade de São Paulo nos anos 1992. Então foi a partir dali que eu começo a frequentar estádio de fato. E meu pai,
que infelizmente me deixou em 1995, né? O último grande jogo que eu assisti com ele foi exatamente de 1990. Porque, olha só, em 90 eu ainda estava lá no interior onde meu pai morava, né? E eu me lembro exatamente daquele título de 90 e diferente de outros títulos, meu pai era dono de bar, né? Meu pai tinha comércio, diferente de outros títulos que eu estava sempre lá no comércio dele, muita gente assistindo, né? Ou na casa da minha família, tal. Aquele foi um dia muito... Foi um fato singular que ocorreu ali, e nós estávamos, só eu e ele na sala assistindo aquele título, aquela final do segundo jogo de 1990, né, com aquele gol do Tupanzinho lá. Então foi o grande... Então, assim, tem uma representatividade muito forte, pessoal, para mim, esse período que nós vamos falar hoje, viu? Tiago, passa a bola para você aí, para suas considerações iniciais, meu amigo Tiago. Mato no peito aqui, chefe. Agradeço primeiro ao Márcio, mais uma vez, né, pela iniciativa de reunir esse grupo aqui, esse bando de loucos, e ter a honra de dividir a tela com vocês e aprender também muito. Rui, nosso professor, tivemos aí segunda-feira, né, Rui, juntos. Em breve a gente anuncia aí o que vai rolar, mas vem coisa boa aí. De verdade, sim, aí bacana. Não como diria o antigo presidente, mas vem coisa boa aí. De verdade. Esse grupo todo aqui está envolvido nisso, mas a gente vai depois anunciar com calma. Então, eu também estou muito feliz de falar agora, chegando, lógico, né? Toda a história do Corinthians é linda e tudo que a gente já narrou aqui nos outros 3 episódios, né, as vitórias, as batalhas, o crescimento, o sofrimento da torcida, mas para mim também tem uma carga emocional muito forte esse período de 90, né, o título de 90 é o primeiro que eu me lembro, né, como torcedor, eu tinha 9 anos, o de 88 eu tenho memórias muito, assim, flashes, né, com 7 anos ainda não acompanhava tanto, eu demorei um pouco para mergulhar assim nesse mundo de torcedor, né? Apesar de já ser corintiano desde sempre, né? Como eu contei aqui, eu era corintiano antes de saber o que era futebol, eu já amava o Corinthians, né? Então, 90 para mim eu tenho grandes memórias e a partir também minha primeira participação em arquibancada foi em 93 no Campeonato Paulista, Corinthians e Juventus, e desde 93 frequento os estádios, né? Nos últimos anos deu uma diminuída aí na frequência, mas eu ia direto. Então, os anos 90 para mim são muito importantes nesse sentido de como a arquibancada nos forja como torcedores, né? Nos forja com o sentimento do corintianismo, né? Eu tenho uma passagem rápida aqui que eu me recordo de uma das primeiras vezes que eu fui ao Pacaembu. Estava ali na Praça Charles Miller, e aí eu sempre chegava antes, né, gostava de ver o movimento da torcida, a concentração ali, aquela coisa, né, porque a gente sabe, né, a gente que é corintiano, o corintiano curte a própria torcida, né, o corintiano curte o seu povo, né, o corintiano não vai para o estádio só para ver os 90 minutos de jogo, né, e eu estava ali na Praça Charles Miller, vendo a movimentação, o pessoal da Gaviões enrolando o bandeirão, o pessoal da camisa 12 chegando, e aí tinha um cara da Pavilhão com aqueles bandeirões, né, que antigamente eram liberados no estádio. Agora, em alguns estádios ainda são liberados, né, mas antigamente a gente via com muito mais frequência. E aí eu tava ali, eu devia, né, com 94, mais ou menos, devia ter uns 13 anos ali, vendo aquele cara, e aí ele, oi, Corinthians, chega aí, segura o bandeirão, não sei o quê. Lógico que eu não tinha a menor habilidade para fazer aquele movimento, mas ele me ajudou ali, sabe? E para mim, o moleque foi assim, uma experiência, um batismo, vamos dizer assim, né? Dentro do corintianismo ali, poder, né, de alguma forma, me sentir pertencente ali, com aquela bandeira enorme
tremulando ali na Praça Charles Miller, né? Então, os anos 90 realmente tem muitos fatos marcantes aí de maneira afetiva muito boas para nós. E vamos contar como que foram esses anos. Agora eu vou passar a bola aqui para o Rui, nosso professor, que tem aí todos os dados e detalhes minuciosamente nesse HD perfeito aí, que é melhor do que a da galera que foi para a NASA. Melhor Boa noite, que a... professor. Oh, boa noite. Bom, primeiro assim, né? Eu não me considero um professor, como eu sempre digo, né? Eu sou um torcedor que viveu um pouquinho mais e se aprofundou um pouco mais em alguns detalhes da história que eu considero importantes demais. Nos anos 80, né? Depois de ver o grande time da década da democracia, aquele encanto daquele futebol, depois a saída do Sócrates, vários jogadores em função dos problemas políticos do Brasil. 85, aquela grande seleção que realmente não deu em nada, né? Contratações de De Leon, tal, aquela coisa toda. O Corinthians voltava novamente às suas origens. Aquele time pragmático, aquele time de jogadores mais modestos, mas que começavam a fazer história. 87 foi um ano espetacular, que foi o ano que nasceu o Poropopó, para quem não sabe, tá? Exatamente por estar em último lugar naquele campeonato paulista, no primeiro turno. Chegava o Jorge Vieira, tal, ele saía, desculpa. Aí vinha outro treinador, viu o Chico Formiga, né? Ele arrumava o time entrava num outro conceito, aquela revolução toda. Então, fomos vice-campeões em 87 por uma questão de detalhes, sabe? Mas eu acho que a movimentação, a atmosfera criada, é isso que acho que molda o torcedor corintiano. Acho que é nisso que ele se apega. Nem sempre são as conquistas que nos moldam para ser corintiano. Nós somos totalmente ao inverso. Tem alguns gestos, alguns movimentos que fazem isso bem melhor. 88 é assim, me acompanha que eu te liberto. Até por que acompanha que eu te liberto? Porque é o ano do centenário, né, da abolição dos escravos, o primeiro time aqui em São Paulo, na capital, que abraçou os negros, que tentou escrever o negro, não conseguiu, por isso lançou essa camisa que está aqui em mim, que está aí no chefe Gastão também. Então, quer dizer, aquele título que parecia improvável, porque o time do Guarani era muito melhor, Sérgio Neri, para vocês terem uma ideia, Ricardo Rocha, Wagner Bacharel, Paulo Isidoro, Ivair, quem mais estava ali? João Paulo, era o grande time do Guarani, né? Bem superior ao nosso, Neto, a grande estrela da companhia, né? Que depois veio para nós uma situação completamente muito inesperada, porque achávamos que ele ia brilhar primeiro no São Paulo, primeiro foi o São Paulo em 87, depois contra nós em 88, em 89 ele vai para o Palmeiras. Ele faz um gol contra a gente, quer dizer, aquela conquista de 1988, além da conquista da libertação dos escravos do centenário, um negro fazia o gol do título, um negro completamente desconhecido. O Viola surgia justamente nesse momento. Então o Corinthians, ele é capaz dessas coisas assim, as coisas inacreditáveis, as coisas improváveis se transformam em realidade, talvez por isso seja essa grande mística que nós tenhamos, né? E para chegar à década de 90, olha o time que nós tínhamos, gente. A gente trazia quem em 90, né? Para jogar. Fabinho chegava o Fabinho, chegava o Tupanzinho, o Guinei, os dois chegaram no Parque São Jorge em 1990. Quando eles foram fazer o primeiro treino, eles bateram na porta, não queriam deixar eles entrarem. Não, mas nós fomos contratados pelo presidente, pelo Vicente Matheus. Não, você não vai entrar aqui não, espera aí. Tiveram que ligar para o Vicente Matheus ir lá, pegar o telefone e falar, não, esses meninos fui eu que contratei. Aí veio, né, aquela mudança, jogadores completamente desconhecidos, gente. Era um cenário, tinha subido o Marcelo Dijan, tinha ido embora o Denilson, né, o outro zagueiro que era do América em 1988 para 89, a gente teve Jatobá, teve várias mudanças no time aí, para montar aquele time que era, quem é esse time? Ronaldo veio da base, Giba vinha do Guarani, um jogador desconhecido, mas regular, o Marcelo Dijan vindo da base, o Guinei, praticamente um jogador desconhecido, Jacinino muito contestado na lateral esquerda,
Meio de campo com o Márcio vindo da base, Wilson Mano, nosso Coringa, Neto também por ali, e nós não tínhamos centroavante, né, em 1990, o nosso centroavante foi o Tupanzinho, o falso 9, porque o Viola, por problemas de disciplina, foi emprestado para o Olímpia, do estado de São Paulo. Na ponta direita, o Fabinho, que veio de Santo André, e na ponta esquerda, o Mauro Van Basten, muito contestado também por muita gente, mas um jogador que tinha, pelo menos com a camisa do Corinthians, um comprometimento tático muito bom. Então, cara, 90, ninguém esperava. E o Paulo Sérgio também ali, então, o Paulo Sérgio também que jogou ali, né? O Paulo Sérgio ele veio da base também, surgiu o próprio Diney. O Diney ele estreia em 90 justamente contra o Santos e faz 1-0 o gol dele. Ele já estreia fazendo um gol e ganhando um clássico contra o Santos no Pacaembu, nesse mesmo ano, em 1990, no Campeonato Brasileiro. E era um campeonato esquisito, cara, porque o Corinthians não foi muito bem nesse campeonato. Ele começa mal, ele começa tomando 2 pau logo de cara, Botafogo e Cruzeiro. Vamos mudar. O nosso treinador era um tal de Zé Maria, que vendia carro ali na boca do luxo ali, né, ali na quebrada ali. Ele vendia carro lá, era um cara totalmente fora do contexto, assim. E foram trazer quem? O Nelsinho Batista, que era o recém-vice-campeão paulista naquela final caipira, em 1990, quando o Corinthians foi eliminado por um empate contra o Bragantino, do Vanderlei Luxemburgo, naquele momento. Então, quer dizer, o time do Corinthians estava chegando muito perto, 89 chegou, 90 no Paulista chegou, o Campeonato Brasileiro era uma incógnita. Mas vamos lá. Eu acho que começa, como eu disse, com muita desconfiança, mas o time depois, né, é assim, eu acho que até o dia que ele perde de 3-0 para o Internacional no Pacaembu, e que se ele ganhasse aquele jogo, Internacional seria rebaixado. Ele consegue perder para um time que seria rebaixado por 3-0 e automaticamente ficaria fora. Se não fosse uma combinação de Portuguesa, Curitiba e Goiás, o Corinthians não tinha entrado em 8º lugar naquele campeonato. E me parece, viu, Gastão, o próprio Thiago e o Márcio, que apesar da forma como nós entramos, pelas portas do fundo ali, praticamente se segurando, né, no capim, para não cair dentro do lodo, mesmo assim, nós conseguimos chegar. Parece que aquilo acendeu uma confiança, cara. E eu fui naquelas partidas, todas elas, né? No Pacaembu, contra o time do Atlético Mineiro, no sábado. Fui contra o Bahia, né? E eu só não consegui na final contra o São Paulo, porque nesse dia eu tive que internar meu tio, problema de família. Meu tio quase depois veio a falecer, aquela coisa toda. Não consegui chegar ao estádio. Não consegui ir para o estádio. Mas 90, cara, 90 era uma coisa assim, parecia que era um outro cenário. Chegava a marca Finta, chegava um outro patrocínio, aliás, era Calunga, né? Permanecia Calunga, mas era Finta, eram jogadores novos. E o corintiano sempre se ocupou dessa coisa, né? De cada gesto, cada movimento que tinha, até porque a nossa vida financeira era bem diferente do que é hoje. Né, mesmo com poucos recursos, conseguia montar bons times com jogadores assim que a gente pode falar de medianos para bom. E dentro da filosofia, dentro da política e dentro do conceito do que é a história do Corinthians, da entrega, da dedicação e da raça, possivelmente esse título ele só veio em função disso. Os times eram bem superiores aos nossos, o próprio Atlético Mineiro, o próprio Bahia era superior ao nosso, já tinha sido campeão em 88 brasileiro contra o Internacional. E o time do São Paulo, indiscutivelmente, tinha Cafu, tinha vários jogadores importantes, tinha Raí, né, tinha Antônio Carlos, tinha Leonardo, tinha o Zete, era um puta time, em relação ao nosso, era bem melhor. Tinha o Bernardão, né, que depois veio para cá, né? Isso, tinha o Bernardão, e ainda bem que naquele momento, gente, o Ricardo Rocha tinha brigado com o Tele. Senão o Ivan, né, que entregou o ouro ali, a paçoca para nós ali, no final, nas finais, ele não jogaria. Quem jogaria era o Ricardo Rocha, que ficou na reserva, ou nem relacionado foi, por ele ter brigado na época com o Tele. Então eu acho que o início dos anos 90 não poderia ser melhor. Pela primeira vez, né, a conquista de um título, a primeira vez a conquista do Brasil, né? O Brasil é preto e branco, eu lembro muito bem do Jornal da Tarde, né, do Jornal Lance, lembra? Tinha o Lance naquela época também. Tinha o Lance, então, comecinho, né? Isso, o Brasil é preto e branco. Eu acho que foi um dos últimos grandes momentos para mim, em termos de torcida em estádio, em que
Na final, por exemplo, a torcida do São Paulo, isso é testemunho, né, de amigos meus, eles tiveram apenas, 10% da capacidade do estádio, tiveram que pedir permissão para entrar no seu próprio estádio, devido à força da torcida do Corinthians naquele momento. Eu acho que isso também ajudou bastante. E o Corinthians tem uma coisa, né, Gastão? Tá chegando o nosso amigo aí, o Gabriel Mota também, e Thiago, a torcida do Corinthians tem esse detalhe, né? Quando ela abraça uma causa, quando ela acredita, e quando ela mexe aquelas placas tectônicas, dificilmente alguém consegue segurar esse tsunami emocional que é o Corinthians. Então eu acho que é assim. Eu disse lá atrás, em 88, siga-me que eu os libertarei, e eu posso dizer para você que os humildes serão exaltados exatamente no título de 1990 de campeão brasileiro pela primeira vez. Bem-vindo aí, Gabriel. Opa, estão me ouvindo? Perfeito. Perfeitamente. Desculpa o atraso, pessoal. Boa noite para todo mundo, para quem está aqui, para quem está assistindo. E aí, Gabriel, você tem alguma recordação do título de 90? Infelizmente não. Mas o que passa na sua cabeça quando a gente fala daquele time do Neto, do Ronaldo, enfim? Que não era o melhor time, né? Como o Rui disse, não era o melhor time, mas por conta da raça, eles conseguiram aquela conquista daquele título brasileiro que já vinha de um tempo sendo bem desejado. Já era uma coisa que o Corinthians queria, a torcida queria já fazia um tempo. E sobre essa final contra o São Paulo, eu não tenho um relato meu, óbvio, só que eu tenho um relato de um primo meu. Ele foi ao Morumbi e na hora do apito final ele disse que ele invadiu o campo na hora do fim do jogo, né? Ele me conta algumas das histórias do que ele viveu com o Corinthians e fala principalmente da época da democracia e desse título brasileiro de 90, que foi quando ele era mais novo. Você sabe, Gabriel, que é interessante, né? Você tocou num ponto até que eu gostaria de dar um depoimento até. Até quando um pouco antes de você chegar, contei aqui que talvez tenha sido a última vez que eu vi um título assistindo ao lado do meu pai, né? Foi em 1990 que meu pai, alguns anos depois, ele acabou falecendo, mas eu já não morava já morávamos juntos, né? E 90 foi importante para mim por causa disso, né? Me lembro, sim, como você falou, que existia esse desejo dos corintianos, né, de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas eu vou falar da minha visão da época, tá? Eu sou um pouquinho mais velho que o Thiago, só talvez alguns meses, né, mas eu me lembro bem desse, eu já era quase maior de idade, mas, não, 90, vamos lá, eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, né, e é muito interessante, cara, porque não foi um título, tirando o fato de ser um título que eu estava ao lado do meu pai, muito legal e tal, e depois, né, eu vim entender quanto foi importante para mim aquele momento. Nem se compara a 77, né, nem se compara a 82, nem muito menos aquele título da Libertadores, que esse sim, já existia uma tensão na torcida por querer desejar aquele título da Libertadores, né? Porque nós já estávamos sendo campeões paulistas, né, ao longo dos anos 80, então para mim não era uma coisa, nossa, que importante ser campeão brasileiro, na minha visão. Talvez tenham outros corintianos aí, o Rui talvez me desminta, né, o Thiago tem uma outra visão, mas assim, a minha visão e as pessoas que eram próximas a mim, era um título que comemoramos sim, que legal, Campeonato Brasileiro, mas não passava da minha ideia, porque eu vou te falar até de uma memória muito particular e muito pontual naquele momento. Eu lembro, pai, a gente nunca foi campeão brasileiro? E assim, porque para mim, era um título que nem fazia tanto, não era uma coisa importante, desejada. Essa coisa até aqui do amigo aí do Gabriel, que falou que invadiu o campo, a torcida do Corinthians invadiu o campo, né, em tudo quanto é jogo que desse para invadir e comemorar, a gente invadia, né? Agora, dizer que foi, nossa, que
É óbvio que eu não estou tirando aqui, pelo amor de Deus, aí não vão, né, tirar o peso dessa conquista, muito pelo contrário. Mas eu venho a entender posteriormente, depois do fato passado, a importância desse título, a importância, né, dessa conquista, mas ali naquele momento, para mim, eu estava muito feliz do Corinthians estar sendo campeão paulista ao longo dos anos 80, nos últimos anos, e como o Corinthians vinha jogando. E para mim era mais um título, né, importante, sim, todo título é importante, mas para mim era só mais um. Eu vim só entender isso depois. E principalmente também com o contato, como eu relatei aqui, que a gente teve ali que eu comecei a partir de 92, frequentar estádio, de fato, né, e ver a torcida de perto. Acho que o meu primeiro jogo, inclusive, meu primeiro jogo foi em 92, mas eu não me lembro qual foi o jogo, tá? Minha memória não me ajuda nisso. No estádio, foi no Pacaembu. Não, foi no Morumbi, não minto, lembro agora. Foi no Morumbi, um Corinthians e Portuguesa, no estado do Morumbi. Mas eu queria, antes da gente continuar, eu queria só botar aqui a escalação desse time que foi campeão, tá? Pode ser que tenha algum erro aqui, mas Ronaldo Giovanelli, aí nós tínhamos Giba, Marcelo Dijan, Guinei e Jacenir, Márcio Bittencourt, Wilson Mano e Neto, Fabinho, Tupanzinho e Mauro. Né? Até citei que o Paulo Sérgio aí, né, também teve aí nesse time, mas os gols das duas finais, que foram 1-0 cada um, né, Rui? As duas finais foram 1-0, com gol de Wilson Mano e gol de Tupanzinho, né? Você vê, Tupanzinho e Wilson Mano. Tupanzinho, nosso, como que ele era? O talismã Tupanzinho, né? Que era o nosso atacante ali, né? Era o que tínhamos, e o Tupanzinho, mas eu me lembro exatamente desse gol do Tupanzinho, que foi um gol também à la Basílio, né? Aquele gol difícil daquela bola entrar, e ele entra de carrinho, a bola bate, rebate, como se fosse um pimbolim ali na área, mas me lembro exatamente como se fosse hoje agora, né? Esse gol. Né, Thiago? Lance que, né, até o drible do Fabinho ali na construção da jogada foi um drible meio sem querer, meio torto, né? Toca pro Tupanzinho, ele bate, rebate, chuta e ele vai dar o carrinho e faz o gol, né? Uma recordação muito viva que eu tenho, no colégio que eu estudava, né, tinha biblioteca e tal, né? E do lado na porta da biblioteca, eles tinham um quadro de vidro ali que todo dia eles colocavam só as notícias esportivas, né? Então era uma forma de atrair a molecada para a biblioteca ali, então eles colocavam as notícias do esporte ali, que legal. O recorte do jornal, né? E aí eu me marcou muito, assim, de ter visto que as notícias eram, né, na linha assim, o Corinthians deixa de ser um time regional, né? Porque ganhou o primeiro brasileiro, né? Ignorando toda a história de conquistas que a gente já relatou aqui, mas eu ouvia muito isso, né? O Corinthians é um time regional, só ganha paulista, não ganha mais nada, né? Cresci, né, na minha infância ouvindo isso, né? Era o sarro que os caras tinham para tirar de mim. Então, quando eu vi o recorte lá, Corinthians campeão brasileiro, chega de ser regional, me marcou bastante, assim, né? Então, eu dei uma importância muito grande para esse título, justamente por isso, porque eu fui muito zoado, né, na escola, por ser só o Corinthians campeão regional sempre. E lógico, né, como eu disse, naquela época, em 90 eu tinha 9 anos, não tinha o conhecimento da história para poder rebater com os argumentos que a gente tem hoje aqui. Mas uma marca que ficou por muito tempo, né, Rui? E a imprensa martelou muito isso, né? O Corinthians era só um time regional. O Corinthians passou muito perto desse título em 71 e 72. Logo nas duas primeiras edições, ele chegou muito próximo disso. Ele foi o quarto e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, chegando muito perto mesmo.
79 ele até abdicou disso, né? Ele não quis participar. O único time que participou dos grandes de São Paulo foi o Palmeiras. Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa abriram mão de disputar o Campeonato Brasileiro em 79. Teve 76, né, Rui? 76 a gente foi vice do Inter, né? 76 vice do Internacional. 1984 nós ficamos em terceiro lugar quando nós fomos eliminados pelo Fluminense. Quer dizer, a gente foi construindo uma história, né, mas que, da mesma forma que aconteceu no Campeonato Paulista, mudou o foco. Agora vocês não, como você mesmo disse, Thiago, agora vocês não são campeões brasileiros. Quer dizer, sempre criaram algum tipo de desafio, né, intelectual e mental para a gente, que era uma maneira que eles tinham de, sabe, de repente, tentar diminuir todos os nossos feitos. O campeonato, coisa já não era mais problema. Você já tinha vários paulistas ganhos, né? Inclusive, em 1988, ele iguala, na época, o Palmeiras. Ele consegue igualar de novo, né? 20 cada um. Depois ele ultrapassa o Palmeiras. Então, quer dizer, teve esse lance de sempre se criar um estigma. Não, peraí, eles ganharam, vocês não ganharam aquilo, vocês não ganharam aquela coisa. Quer dizer, nós sempre tivemos que provar alguma coisa para eles, porque eles não tinham como entender, né, o nosso sentimento, que independia disso, independia das conquistas. Somente aqueles que viveram o período anterior, aquele período que eu acho que para a minha geração o título mais importante é o de 77, talvez para a geração mais nova, o mais importante tinha sido o Campeonato Brasileiro, porque, né, montava um time nacional, mas o Corinthians já era um time internacional, desde 1914. Entendeu? Quer dizer, depois, conquistas do torneio Atlântico contra o Boca em 56, a cidade de Turim em 65, que mais? Em 68 nós tivemos em 69, desculpa, o Ramon de Carranza, não, o torneio da Costa do Sol, né, ganhou na Espanha, né, o Apollo 5 ganha nos Estados Unidos, que teve conquistas. Quantas conseguia sair do município de São Paulo com algum título, sabe, com alguma expressão. Mas é o que eu te falo, né? Durante muito tempo venderam a ideia para nós que nós não ganhávamos do Santos há 11 anos. E isso é uma mentira provada por números e por estatística. É só olhar o histórico, é só pegar o Celso Zetti lá, o almanaque dele, que você vai ver isso. Então, sempre gostaram de criar essa mácula. Vocês ganharam o campeonato. Mas vocês não ganharam Libertadores. Quando nós ganhamos o Mundial, mas vocês ganharam o Mundial sem ganhar Libertadores. O nosso rival nunca lembrou da Copa Rio. O Santos foi bicampeão, o Grêmio foi campeão, o Flamengo foi campeão, São Paulo foi campeão. Quando o Corinthians foi campeão do mundo, meu Deus, cadê meu Mundial? Aí foram atrás da Copa Rio, quer dizer, nós sempre fomos a referência para eles, mesmo não tendo essa conquista. O Corinthians não precisa dessas conquistas para, de repente, ter o sentimento ou ter a condição de torcer para o time A, ou B, ou C, ou torcer para o Corinthians ou não. O corintiano é porque ele é assim. Então, quando eles colocam esses obstáculos e eles, de repente, vem a conquista, cara, eles não aguentam, porque a intensidade é muito grande. Pela própria atmosfera que eles criaram. O Tatuapé, quando o Corinthians foi campeão, mudando só um pouquinho a década, em 2012 da Libertadores, eu só consegui dormir 3h30 da manhã, gente, porque era tanto fogos na rua, tanta bagunça, que eu não consegui dormir. Eu morava no Tatuapé, naquela época, eu morava perto do Parque São Jorge. Você não tem ideia do que foi aquilo. Entendeu? Parecia que era 3 Réveillons seguidos, um em cima do outro, acumulado com a segunda potência. Então foi um negócio maluco, quer dizer, enquanto eles estiverem pensando nisso, enquanto eles estiverem pensando de que para nós sermos alguma coisa, nós temos que conquistar A, B ou C, é dessa forma que eles cresceram. Nós não. Nós crescemos, o Thiago escreve, o Thiago se interessa pela história, sem ter vivido uma boa parte dessa história que ele não viveu. O chefe Gastão foi ver o jogo dele pela primeira vez em 92. Em 92 chegava o Nelsinho, chegava o Nilson, chegavam outros jogadores. O Nelsinho do São Paulo, lateral esquerdo e tal. Imagina, então, o próprio Gabriel, né, que é bem mais novo do que nós, não viveu tudo isso, mas o corintiano conhece a sua história.
Hoje o corintiano tem a oportunidade de saber aquilo que ele já conquistou, de que forma ele conquistou, o que isso levou de transformação. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele acaba com esse estigma, ele acaba com essa áurea, olha, vocês não ganham o Campeonato Brasileiro. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Aqueles jogos contra Bahia e contra Atlético Mineiro, quando foram jogar fora de casa, que eu não fui, eu fiquei andando pela rua, não ouvia nada, ficava andando igual ermitão, sem saber de nada. Eu tenho certeza, eu começava a olhar no relógio, olha, se der, o jogo começava às 4, se der 15 para 6, 10 para 6, 5 para 6, e começar um foguetório, porque está classificado. E é dessa forma que eu levei os jogos fora de São Paulo naquele momento. Foi dessa maneira que eu consegui, pelo menos, sobreviver, porque a mesma ansiedade que eu tive em 77, eu transportei para 90 exatamente por isso, por essa cobrança do título que nós não tínhamos naquele momento. E os 2 jogos fora foram 0-0, né, Rui? Então não dava nem para ter uma pista, né? Alguém gritando gol, né? Você fica... Imagina aí a sua angústia, né? O silêncio para mim foi uma prece, foi um bálsamo. Eu falei, pô, o silêncio significa que tá tudo igual, tá tudo certo, nós estamos nos classificando. É isso que eu pensava e foi assim que aconteceu. Foi um mantra para mim, tá? Ser campeão brasileiro para mim foi um mantra. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, você já ouviu, você já acompanhou o jogo no rádio em algum momento na sua vida, não? Olha, por rádio mesmo não, mas por um bom tempo eu não tinha assinatura Premiere, Amazon Prime, essas coisas, eu não conseguia ver o vídeo e eu tinha que ver narração. Então, tecnicamente, eu também não vi a imagem do jogo. Mais ou menos, né? Porque eu fico imaginando, Rui, Thiago, essa geração mais nova, né, que não pegou a época do rádio, porque, assim, eram poucos jogos que a gente conseguia acompanhar pela TV, porque só tinha a TV aberta, né, e praticamente, apesar de que naquela época ainda não existia um monopólio, né, de transmissão ali da Globo, você ainda assistia um jogo ali na Gazeta, outro jogo na Cultura, né? Na Bandeirantes, né, mas não eram todos os jogos que você conseguia acompanhar pela TV, né, boa parte você tinha que ouvir pelo rádio. E a gente estava acostumado com o rádio, tudo bem, mas eu fico imaginando essa mirada de hoje sem ver, né, sem ter acesso à tela, né, para ver os lances, e como é que, né, só de ouvido, né, realmente eu imagino que, por mais que hoje as pessoas reclamem, né, porque só vai passar no stream e tal, só vai passar no YouTube, ainda, pô, é um privilégio poder todos os jogos serem transmitidos ao vivo de alguma maneira, não é verdade? E é gozado, Gastão, porque assim, na época, quem passava os jogos ao vivo era só Tupi. Alguns jogos, tá? A Cultura era só videotape, estou falando da década de 60 ainda, né? A Copa do Mundo de 66, a gente assistia da seguinte forma: o Brasil jogava hoje, amanhã ia chegar para nós um videotape que você via num telão, que você via igual um estrelão, um campo de futebol de botão, em que a bolinha ia andando, tal, e quando entrava no gol, fazia assim, ó, gol, tal, aí você sabia que era o jogo, entendeu? Olha o que nós vivemos, que período que nós vivemos, e hoje você tem tudo digitalizado, você tem a Prime, você tem a TV aberta, você tem o YouTube para assistir na Casé, hoje você tem vários, né? E o rádio, cara, eu acho que o rádio foi o que mais moldou o torcedor de futebol emocionalmente, porque os caras que tinham na época, Pedro Luiz, Fiore Gilhote, o próprio Osmar Santos, Enio Rodrigues, o próprio Jé Silvério, esses caras tinham o poder, cara, de botar um jogo dentro da sua cabeça que você não estava enxergando, mas conseguia ver tudo, né? E transportava toda a sua emoção, era transportada para aquele aparelho ali, que para você era o mundo, né? Era o universo. Isso era o mais legal, né? Porque, como você falou, a gente parecia que estava lá dentro, ouvindo os caras e sem ver, né? Eles conseguiam fazer, né, a transmissão em cima como diz o Milton Neves, em cima do lance, né? Assim, tal, que os caras conseguiam em tempo real te passar aquela emoção, às vezes um pouco exagerado, né? Às vezes nem era. Né, quem estava assistindo o jogo não tinha aquela emoção daquele lance, mas era melhor ainda ouvindo o rádio. E você sabe, cara, que eu cheguei a comprar um radinho de pilha
porque eu achava muito legal os caras irem no Pacaembu com o radinho e ficar assistindo o jogo com o radinho de pilha aqui no ouvido, né? Eu cheguei a comprar um radinho, mas nem sei se eu cheguei a usar o radinho, que também acho que eu não tinha muita paciência de ficar vendo o jogo ali e ouvindo o radinho, porque você não, né, acabava te distraindo. Mas eu achava legal, porque as pessoas faziam muito isso, né? Não tinha fone de ouvido, né? Era o rádio de pilha aqui, ó, segurando aqui na mão, encostado no ouvido. Você sabe, Gastão, chefe, Rui, Gabriel, que o rádio, para mim, sempre fez parte da minha vida também, né? Mais uma herança positiva da minha bisavó querida, dona Cidinha. E eu aprendi a ouvir jogo do Corinthians pelo rádio, né? Então, mesmo depois que vieram televisões, TV a cabo, não sei o que, todas essas tecnologias, né, que tem hoje, até hoje eu vejo a televisão, mas eu vou ouvindo rádio no celular. Eu não consigo... Eu acho deplorável as narrações da televisão, desculpem os narradores, mas tem um ou outro aí que se salva, mas até hoje eu faço questão de ouvir no rádio, assim, independente do delay que tenha, né, porque agora também as rádios transmitem pelo YouTube, né, então às vezes o gol saiu 30 segundos antes ali, a galera já tá gritando, eu só grito quando eu escuto no rádio, né, e é assim, a primeira vez que eu fui ao Pacaembu, né, que eu não tinha o radinho ainda, também comprei o radinho depois, né? Coisas que a gente só aprende quando vai para a arquibancada, né? Que não tem a narração, né? Eu não sabia. E aí eu cheguei no Pacaembu e aquele negócio, né? Você vai vendo o jogo, a galera gritando, mas cadê aquele, né? Aquela empolgação toda não tinha. Então eu fazia questão de levar o radinho também. E o rádio, eu tenho eu era, né? Depois que eu fui crescendo e já sabia que queria trabalhar com jornalismo, porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, de alguma maneira, eu era daqueles viciados em rádio, a ponto, assim, de eu ficava gravando na fita cassete, acho que o Gabriel nem sabe exatamente o que seria isso, mas eu gravava nas fitas cassete os jogos, os pós-jogos que tinha, né, tinha na Jovem Pan, tinha na Bandeirantes, enfim. E uma narração que me marcou muito nos anos 90, aí, um pouco mais para frente, dando um spoiler aí dos nossos próximos episódios, né? Mas, enfim, foi a Copa do Brasil de 95, né? Aquela final contra o Grêmio, porque teve uma narração na Jovem Pan, acho que foi o Zé Silvério, na época. Olha lá, Elisa dando boa noite, pessoal. Boa noite, Elisa. Oi, Elisa. Gilberto, boa noite, bando de loucos. Tamo junto. E a final de 95 ali, o Zé Silvério, o pré-jogo foi uma coisa surreal para quem é torcedor do Corinthians, porque na época o Grêmio usava de artimanhas não muito esportivas, vamos dizer assim. E uma das coisas que eles fizeram naquela final, Gabriel, não sei se você conhece essa história, eles colocaram um cadeado na saída do vestiário do Corinthians e o time não tinha acesso ao gramado, o time não podia se aquecer no gramado. E aí o Corinthians ganhou aquela final naquele pré-jogo, na minha opinião, porque o Bernardo e o Ronaldo chutaram, literalmente quebraram a pontapés aqueles cadeados e conseguiram o acesso do gramado. E aí a narração que eu tenho, que eu tinha gravado, infelizmente perdi aquela fita, mas o repórter narrando ali a aflição dos jogadores de estarem presos no vestiário e lutando contra aquela corrente que colocaram ali, e o Ronaldo e o Bernardo chutando aquele, conseguindo acesso ao gramado do Estádio Olímpico para aquecer o time. O Corinthians ganhou a final ali. Depois daquilo, não tinha Danley, não tinha Paulo Nunes, não tinha Jardel, não tinha Carlos Miguel, não tinha Filipão, não tinha nada que fizesse a gente perder aquele título. E eu, por muitos anos, tive aquela gravação e eu ouvi aquilo e eu falava assim, isso devia ser guardado, alguém do Corinthians devia ter isso e mostrar para os jogadores hoje, toda vez que fosse enfrentar uma final, para entender o que era você chegar no Estádio Olímpico, um ambiente extremamente hostil, você ser trancado no vestiário e impedido de aquecer
para poder jogar e disputar uma final. Então, o rádio, para mim, tanto que depois, né, quando eu me formei, minha carreira se iniciou no rádio, trabalhei 10 anos em rádio, tive a honra de conhecer o José Silvério, não trabalhei na equipe esportiva dele, infelizmente, mas era uma pessoa incrível, um ser humano maravilhoso, e as narrações dele eram surreais, né? Assim, você ia para a lua, né? Então, o rádio tem essa mística, né, de entrar na nossa mente e de trazer um retrato mais real possível do que está acontecendo no gramado, né? E eu sei que o Rui também tem histórias fantásticas com o rádio acompanhando os jogos do Corinthians, né, Rui? O rádio para mim, desde menino, né? Eu comecei a ouvir rádio com meu pai com 5 anos. A minha primeira experiência ouvindo um jogo que eu lembro, que meu pai me chamou muita atenção, que era um jogo que poderia, em caso de vitória, levar o Corinthians ao título de campeão paulista depois de 10 anos, que foi em 64. A primeira experiência, cara. Aqueles rádio ABC, né? De válvula, aquela madeira vai ser uma madeira toda listradinha, assim, aquela telinha de pano, tá? Aquela coisa toda, era um patrimônio aquilo, né? Esquentava pra caramba, eu lembro que ficava quente pra caramba, que ficava muito tempo ligado, né? E, pô, e o Corinthians perdeu de 7-4 pro Santos, cara. Eu ouvi o Pelé fazendo 4 gols, eu fiquei sentado o tempo inteiro no pé da cama do meu pai, ouvindo o jogo. Meu pai dormiu, caiu no sono, eu fiquei ouvindo o jogo sozinho, o rádio. Então aquilo marcou para mim. Então, quer dizer, o rádio para mim sempre foi um companheiro. Então eu fazia questão de, quando meu pai saía, porque ia ter jogo, eu ligava o jogo, eu ficava jogando botão na cozinha, o rádio era meu companheiro, ficava ouvindo o jogo do Corinthians pelo rádio, quando eu não ia no campo, aquela coisa toda. Uma boa parte da minha vida foi com o rádio, né? E teve até um lance interessante, que tinha um coleguinha chamado Reginaldo. Pô, se eu tinha uns 10 anos, ele devia ter uns 8, sei lá. E um dia eu chamei o Reginaldo para jogar bola, brincar na rua, e o pai dele porque ele estava de castigo, cara. A gente não sabia o que era, né? E era comum botar de castigo, né? Eu cansei de ficar de castigo também. E, pô, quando eu fui ver o Reginaldo, o que ele tinha feito, cara? Ele ficou tão curioso, que ele queria ver os jogadores. Ele pegou e quebrou o rádio do pai dele, abriu o rádio, desmontou o rádio do pai dele para achar os jogadores dentro do campo, dentro do rádio. Cara, para mim, sabe? E por algum momento, cara, eu acreditei, pô, será que tem jogador aí mesmo? Sabe, a gente era tão inocente, cara, a gente era tão puro, né, em relação a isso, que culturalmente o rádio ele mostrou muita coisa pra gente, cara. Não só no futebol, mas em outras coisas também. A televisão, eu fui ter televisão, eu lembro meu pai comprou televisão em 66 na minha casa, não tinha televisão, era uma televisão por quarteirão, pra vocês terem uma ideia. Não era uma televisão por casa, era por quarteirão. Então você juntava os amigos para assistir o Repórter Esso, aquele jogo da seleção brasileira, aquela eliminatória em 68, 69, era assim que funcionavam as coisas, né? Então, a minha cultura do rádio, sei lá, eu adoro, eu posso falar uma coisa para vocês? Eu prefiro 1000 vezes ouvir a narração de um gol no rádio do que na televisão, do que a própria imagem propriamente dita, porque eu acho que a transmissão do rádio, principalmente os jogos do Corinthians, cara, teve jogos na década de 76, 75, 74, 77, tem algumas narrações que foram até personalizadas por discos, né, pelos próprios da Jovem Pan e da Bandeirantes. Quem tiver a oportunidade, colecionador do show de rádio, até essas narrações, cara, o show de rádio era uma coisa espetacular na Jovem Pan também, com o Estevão Borro Girardi, que tinha o Joca do Coringão. Quer dizer, a cultura do rádio, pelo menos para mim, e acho que para grande parte da torcida do Corinthians, ela foi fundamental. E assim, né, me parece que os gols do Corinthians, não é porque eu sou corintiano, mas quando o Fiore Gilhote narrava, quando ele falava que estremecia o Morumbi, estremecia o Pacaembu, um monte de narração, a entrada do Corinthians no Maracanã em 76, narrada pelo Osmar Santos, aquilo é um patrimônio histórico do rádio, aquilo não pode se perder nunca. Eu tenho aqui num videozinho aqui no meu celular, né, que eu guardo, de vez em quando eu ponho lá, cara, porque isso
Isso, às vezes, para mim, é uma maneira de eu superar tudo que está acontecendo agora, de tentar entender, de perceber que a minha paixão ou o sentimento que eu tenho pelo meu time é muito maior do que isso, é muito maior do que essas conquistas, porque foram esses homens, foram esses jogadores, né, que fizeram, que transformaram e que moldaram a minha personalidade como torcedor e minha visão, né, de torcedor em relação ao time que eu escolhi para torcer. Então, eu acho que o rádio ele foi essa ponte, sabe? Foi esse meio de campo, e a televisão veio depois, é lógico, de uma outra forma, mas o rádio nunca deixou de ser meu companheiro. Quando eu tenho oportunidade, às vezes eu venho de São Paulo, fico ouvindo o jogo, porque é uma maneira que eu tenho até de, sabe, de voltar no tempo e de não perder a minha essência e não perder minhas raízes. Acho que é isso. Você sabe, Rui, que você falou uma coisa, você está contando um fato que eu também faço, né? Mas eu faço assim, às vezes hoje eu vou, pego um dia aí que não tem jogo do Corinthians, e vou lá e fico assistindo jogos antigos. Aí pelo YouTube hoje você tem essa disponibilidade, né, de ver alguns jogos antigos. Eu faço isso para não é só saudosismo, mas mais numa referência, como você acabou de relatar aí, para reviver alguns momentos assim, para lembrar, né, para introjetar em mim do que nós somos, né. Até eu queria puxar aqui de novo para a gente voltar até aqui no trilho, mas eu queria comentar duas coisas que você, meu gato, quer participar aqui, ó, tá louco para participar, que eu pedi para Elisa. Aqui, ó, o Cecel ali, ó, dá oi aí para todo mundo, pedi para Elisa vir aqui. Ó, e lá em 1950, meu pai me conta o seguinte, que em 1958, ele assistiu a final daquela Copa, já que nós estamos aqui próximos a uma Copa do Mundo, aonde a Cazé TV está anunciando aí um grande um espaço para torcedores, assistir o jogo aqui em São Paulo, com não sei quantos telões e tudo mais. E a hora que você estava falando ali da Copa de 62, eu me lembrei que meu pai dizia que as pessoas se reuniram na final de 58 no Anhangabaú para ver a final, e lá tinha um grande telão, exatamente como um jogo de botão, que eles iam mexendo conforme a posição tal, exatamente como você descreveu aí, né? Então você imagina, né, a diferença, né, daquela época para hoje, né? Cazé TV, não sei quantos telões aí, numa fanfest. Eram 2 pontos, era o Anhangabaú e a Praça da Sé, os dois pontos que via jogo de que São Paulo. Que reuniam as torcidas, né? Bom, agora voltando aqui um pouco para os trilhos, né? Já falamos da rádio, que sensacional. Eu também me lembro do Fiore Gigliotti, Zé Silvério e Osmar Santos. Para mim, esses eram os caras que as vozes deles parecem que estão dentro da minha cabeça até hoje, né? Mas até para passar aí um pouco o assunto, continuar aí o assunto de 90, essa coisa de quererem jogar de quererem jogar a gente para baixo, né? Dos nossos rivais quererem fazer isso, porque se não podem com o corintianismo, se eles não podem com a nossa força, se eles não podem com a paixão, que às vezes, com tudo isso que às vezes falta, e a gente vê hoje muito a isso ainda, né? A gente vê aí, por exemplo, eu acho sensacional o Cacá Catalão ter dito esses dias aqui, em resposta aí daquele Mauro César lá, que eu nem acompanho esse cara, mas o Cacá Catalão diz assim: ô Mauro, você diz tudo isso, sabe por quê? Porque o Flamengo nunca foi e nunca será o que o Corinthians sempre foi e o que o Corinthians tem. O Flamengo nunca teve o que tem o Corinthians, né? Em termos de torcida, de corintianismo, de movimentar. Então, assim, de movimentar a sociedade, de movimentar a sua torcida, de movimentar o povo. O Flamengo tenta, mas o Flamengo não é o Corinthians, né? Talvez seja o que chegue mais próximo, mas ainda assim está muito longe. Tem uma definição rápida. O Flamengo é folclore, o Corinthians é uma metamorfose, são coisas diferentes. Completamente, exatamente.
Então, lá em 1990, eu me lembro de amigos são paulinos, principalmente. Na época de escola, né, ali e tal, do colégio, que tinha uns amigos são paulinos que ficavam enchendo o saco com essa história, tal, o Campeonato Brasileiro, e aí isso e aquilo. Aí depois, quando eles foram campeão da Libertadores, eu nem sabia o que era Libertadores de fato, eu nunca prestei atenção, acho que eu nunca tinha prestado atenção em um jogo de Libertadores. Até a gente começou a dar muito valor para isso, e até porque enchiam todo o nosso saco, e vamos lá, vamos ver então o jogo de Libertadores como é, para que serve, como que funciona isso aí. Porque a verdade, até para colocar de novo o torcedor no centro daquele momento ali, o que acontecia, como era o ambiente, é que o Campeonato Brasileiro, nós ganhamos, mas o Campeonato Brasileiro era um campeonato, a CBF era totalmente desorganizada. O Campeonato Brasileiro não tem o prestígio que hoje tem. O Campeonato Paulista, sim, era prestigiado, tinha valor econômico, tinha peso. O Campeonato Brasileiro era uma grandíssima de uma bagunça, né? Eles não se entendiam, e aí queriam criar liga, e não criavam, aí tinha ano que tinha 2 campeões, né? E, então, assim, ninguém se importava de fato com aquilo. Essa é a grande verdade. Por isso que eu digo para vocês, a partir do momento que parece que toda vez que o Corinthians ganha alguma coisa, parece que ganha valor, o Corinthians valoriza com o seu peso, com a sua camisa, com a sua marca, os campeonatos, né? Em 90 foi isso, exatamente assim que aconteceu. Nós ganhamos nosso primeiro ali, mas time regional aonde? Que nós éramos o time regional. Nós tínhamos passando uma década de 80 toda, a democracia corintiana fez o Brasil, movimentou o Brasil naquele momento, onde a gente era time regional, né? As pessoas querem colocar em questão, em termos de títulos, que nem tinham tanta expressão assim, a nossa condição, mas isso era um baita, assim como o Mauro César do Flamengo quer fazer hoje, os São Paulinos faziam isso, porque não tinha outro discurso, não tinha outro argumento, e queriam usar disso daí, né? Mas assim, o fato é que a gente não ligava. Eu, pelo menos, não estava nem aí para isso. Eu queria comemorar, a gente que é corintiano, a gente sabe da grandeza, a gente sabe da importância, a gente tem isso dentro da alma, a gente já sabe que o Corinthians não precisa de um título ou outro para provar que é gigante, né? Que é o maior do Brasil, que é um dos maiores do mundo. A gente já sabia disso naquela época. Então não foi o título brasileiro que deu ao Corinthians uma condição de ser regional, deixar de ser regional, não. Né? Mas, obviamente, que tinha a imprensa, principalmente, né? A imprensa anticorintiana, que sempre esteve ali, mais atenta, né, para falar mal do Corinthians, para querer denegrir a imagem do Corinthians, porque falar de Corinthians sempre vendeu jornal desde aquela época, né, e precisava criar polêmicas, né? Você não tinha o Twitter, você não tinha as redes sociais, você não tinha tudo isso, mas você tinha os jornais, os editoriais e essas matérias, né, Thiago, que precisavam vender jornal, e vendia, falando bem ou mal, vendia, né, criando polêmica. Mas a gente que é corintiano nem estava aí, a verdade é essa. Então, foi um título importante, sim, e eu me lembro com muita saudade do meu pai sentado ao meu lado, a gente comemorando aquele gol do Tupanzinho, mas como eu disse, né, eu me lembro de ter feito essa pergunta, isso é Campeonato Brasileiro, a gente nunca ganhamos, e dos outros comentando a respeito, querendo, né? Aí o São Paulo vai lá no ano seguinte, ganha lá uma Libertadores, aí parece que para eles isso era coisa... No mundo, o Brasil virou a coisa mais importante, a partir dali foi ganhar a Libertadores, né? Porque até para a gente também era um campeonato que a gente nunca quis participar, ninguém queria participar, né? Aí começou o São Paulo ganhou, começaram a encher o saco da gente, aí compramos, os torcedores começaram a comprar a ideia, e demorou, inclusive, tá? Demorou os anos 90 todo aí pra gente dar importância para isso. Eu acho que talvez a gente começou a perseguir a Libertadores de fato
depois que a gente perdeu aquela semifinal lá para o Palmeiras, naquele gol desperdiçado lá nos pênaltis pelo Marcelinho, né? Mas até ali também a gente não estava ali muito interessado em ganhar a Libertadores, a gente queria continuar, inclusive ganhando o Paulista, porque o Campeonato Brasileiro, no decorrer da década de 90, continuou sendo uma grandíssima bagunça, né? Ali, só no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que as coisas, que o Campeonato Brasileiro começou a ter visibilidade, ter patrocínio, e a CBF conseguiu organizar isso, tanto que o Campeonato Brasileiro começou a ser, depois o Rui pode até dizer isso, que eu não me lembro, mas assim, até meados ali, até boa parte dessa história, o Campeonato Paulista sempre foi o campeonato mais importante e mais longo do ano. O Campeonato Brasileiro era um trechinho ali do calendário, que era tão mal feito, tão mal organizado, que era só um trechinho do calendário. O mais importante, o mais longo, o mais disputado, que rendia grana, era o Campeonato Paulista. Não é isso, Rui? Porque os campeonatos paulistas, os campeonatos regionais, né, eles eram disputados em turno e retorno. E já tinham vários times, então você jogava, né? Como é o Campeonato Brasileiro hoje, dentro e fora, era dessa forma. Em 76, eu já falei isso várias vezes para vocês aqui, quando nós fomos campeões, vice-campeões brasileiros, se fôssemos campeões, não ia ter tanta importância se nós tivéssemos ganho o Campeonato Paulista, era menos importante. Tanto é que falou, olha, se o Corinthians ganhar o Campeonato Brasileiro, ele continua na fila do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era referência para todo mundo, né? Eu queria até perguntar para o Gabriel, porque é uma geração, né, uma geração bem mais recente. Você, como torcedor do Corinthians, você procura se informar, você procura ter contato com essa parte da história que você não viveu, como eu, né, quando era garoto, de sentar lá com o Teleco, algumas vezes, o Teleco, o seu Uriel Fernandes, né, o centroavante mais efetivo da nossa história, para aprender um pouquinho da nossa história. Você procura, Gabriel, você procurou alguém para falar, pô, me fala como foi a década de 90, me fala como foi o final da década de 80, que nós estamos debatendo aqui. Como é que chega para você na sua cabeça como torcedor, todas essas informações sem ter visto em loco como eu, o Thiago e o próprio Gastão? Olha, foi um pouquinho difícil. No primeiro momento, eu só sabia daquilo que eu assisti e mais nada. Aí depois eu comecei a pesquisar sobre os títulos. Então eu sabia do que o Corinthians já tinha ganho, mas não sabia a história de nenhum deles. Depois eu conheci a fila, conheci 77. Aí depois eu ouvi falar da democracia, ouvi falar de 90. Aí foi tipo, um ponto foi conectando com o outro. E aí eu fui ganhando gosto pela coisa, acabei vendo quase tudo. Então, um pouquinho de cada década eu sei. Justamente por conta dessa curiosidade lá atrás. Sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque é assim, né? Você nasceu numa época que São Paulo estava, né, tava bem, aquela coisa toda, que o próprio Palmeiras montou aquele time da Parmalat. E curiosamente, Gastão, sabe qual foram os primeiros jogos que eu assisti na minha vida? Foram jogos do Santos, cara. Porque o Santos era um grande time do momento. Eu lembro de assistir os dois tapes das duas finais. Contra o Peñarol, em 1962, eu tinha 3 anos, meu pai estava assistindo, não é que eu assisti, eu lembro do meu pai mostrar, jogo do Santos, eu era pequeno, brincando com as coisas ali, e meu pai assistindo um jogo, um time todo de branco ali, que eu não sabia o que era direito. E também contra o Peñarol, em 63, eu já tinha 4 anos de idade, então eu comecei a me identificar com o futebol muito fácil. Então, o que eu pergunto para você, porque é o seguinte, se eu fosse seguir alguma influência esportiva, ou se eu fosse apenas me doar pelas conquistas e não pelo meu sentimento próprio, que é o que nós temos aqui, eu jamais seria corintiano. Talvez seria a última coisa que eu fosse na minha vida. Jamais seria, porque, cara, foi o pior momento da nossa vida, na época do Faz Me Rir, né? Então, eu fico imaginando, assim, pro pessoal da década de 90, os meninos, o pessoal ali que nasceu em 85, 84, né, que tinham 6 anos de idade quando o Corinthians foi campeão brasileiro, se eles tiveram a mesma experiência que eu tive com 4, 5 anos de idade, de ver outros times ser campeão e ao mesmo tempo não ser influenciados, como muitos de vocês, ou você poderia ser São Paulino, né, o time do Raí, campeão do time do Palinha, ou poderia torcer para o time da Parmalat, aquela coisa, tudo isso foi uma pela própria questão da amostragem,
era muito mais acessível, tem muito mais consumo, e o corintiano sempre foi diferente, né? Então, por isso que eu falo, aqui a minha geração é mais velha, depois tem o Thiago, que é um pouquinho mais novo que eu, o Gastão, a mesma idade que você, questão de meses, mas todos vocês aí devem ter. É impressionante essa coisa, né? A gente não consegue falar apenas dos títulos como se fosse a coisa mais importante, mas do envolvimento que esse período passou, década de 90, né, que foi um período, a transformação ela só muda mesmo depois de 95, com a Copa do Brasil. Eu acho que para mim foi um grande marco, quebrar aquele ímpeto contra o Palmeiras, 3 insucessos seguidos, 93 2 vezes, Paulista, Rio, São Paulo, depois do Campeonato Brasileiro de 94, ser campeão paulista em cima do nosso maior rival, da forma como foi, e depois de ganhar do Copeiro, Grêmio, da maneira como foi, que nem citou aí, né, a Batalha do Olímpico, ela foi uma batalha também, teve briga, teve porrada pra caramba, o ônibus do Corinthians foi apedrejado durante o caminho, lá no Azenha, que é o bairro onde fica o Grêmio, eu sei onde é aquele estádio lá, já fui lá algumas vezes, quer dizer, é isso, cara, a gente tenta explicar uma coisa que a gente não consegue entender o sentimento, né? Mas essa transformação, essa visão, ela vai muito além dos resultados esportivos. Talvez por isso mesmo nós sejamos tão diferentes de um flamenguista, de um São Paulino, de um botafoguense, né? Que vivem épocas de euforia, que vivem momentos de conquistas e de grandeza, né? Mas que durante o dia a dia esquece até para o próprio time que torce, ou se escondem quando as coisas não estão muito boas. E nós somos diferentes, a gente está sempre dando a cara, está sempre mostrando. Então, eu acho que nem o Gastão falou, em 90, nós somos campeões brasileiros, mas existia isso? Parece que o Corinthians era mais importante para você do que o Campeonato Brasileiro, Gastão. E possivelmente para mim também, para o Thiago. Sempre e talvez agora para o próprio Gabriel, a Copa do Brasil, que foi importante, vai ser mais um título, sabe? Porque o corintiano ele sempre está à frente disso. A gente nunca sobrevive só em cima disso. A gente está num contexto muito mais amplo e muito mais sedimentado. É um sentimento amplo que mistura várias coisas, né? Do insucesso. E até aproveitando o seu gancho, Rui, e para você até continuar, nós somos o Corinthians é um time que, vamos, né? Vai parecer clichê, mas a gente tem que ficar repetindo isso o tempo todo, sim, né? Que somos uma torcida que tem um time. A torcida do Corinthians, ela, diferente de todas as outras, ela não deixa de crescer por causa de títulos, né? A grande prova é justamente aí, né, 77, a história muito bem contada, inclusive, aí no livro do Thiago, né? Que o quanto essa torcida cresceu em 23 anos, né? E a gente o Corinthians não vive de títulos, nós nunca precisamos de títulos para ser corintianos, nós nunca precisamos fazer alarde sobre isso e ficar contando, né, quantos títulos daquilo nós temos, apesar de que nós temos mais títulos paulista, por exemplo, temos a mesma quantidade de títulos aí dos grandes, que tem uns ou outros aí que ganham título no fax. Os nossos são reais, né? Os nossos são ganhos em campo, e não foram ganhos por fax ou por e-mail, não. Então, assim, temos aí todos esses títulos aí, inclusive 2 mundiais. Mas isso não define o corintiano, como você falou, Rui. Isso acrescenta para nós, isso nos deixa feliz, mas o corintiano, ele vive de Corinthians, ele vive do corintianismo, e não dos títulos que precisa ganhar para ser corintiano. Ninguém precisa ganhar título para ser corintiano aqui, né? E até para devolver a bola aí para vocês, nós estamos falando de anos 90, tirando até a brincadeira aqui, nós estamos aqui em 4 gerações, né? O Rui viveu o seu momento, eu vivi a minha. Falo aqui sempre que eu sou um privilegiado, porque eu nasci ali nos anos 70, e a minha primeira memória foi com 3 anos de idade. Graças a Deus, eu acho que
Deus botou a mão na minha cabeça e falou assim, bom, garoto, você vai ser privilegiado aqui, porque você não vai ter memória antes. A sua memória vai ser a partir do título do Corinthians aqui de 77. E a partir dali eu fui sempre muito feliz, né? Altos e baixos, mas sempre fui muito feliz. Não peguei os 23 anos ali como pegou o Rui, né? Sempre tivemos grandes desafios, sempre tivemos momentos em que a gente queria invadir o campo para protestar, e sempre tivemos momentos em que quisemos invadimos o campo para comemorar. Isso é ser corintiano, mas a minha geração tem esse privilégio de pegar anos 80, pegar esses anos 90 aí, que também foram sensacionais, né? Entre altos e baixos, tirando ali os 93, depois a gente vai entrar nessa outra época aí e tal, mas como é bom ser corintiano, né, Thiago? Você que escreveu sobre isso, e eu tava relendo, né, alguns trechos do seu livro de novo esses dias aqui, para um amigo que estava aqui em casa, que eu peguei, que toda vez que eu tenho oportunidade, viu, Thiago, agora eu mostro, com muito orgulho aqui, o livro aqui autografado pelo meu amigo Thiago e tal, e eu estava falando, eu peguei um trechinho ali justamente que fala sobre aquele momento do Corinthians, da tensão, né, do corintiano tá vivendo aquilo, mas de como o corintiano nunca abandonou o time. Essa é a nossa marca, né, chefe? Independente do que acontece dentro de campo, ou né, falando aí dos dias atuais, do que acontece politicamente fora de campo, a torcida tem esse sentimento de pertencimento, né? Para a gente basta ser Corinthians, né? O resto são alegorias, né? Vamos dizer assim. Mas eu queria aqui perguntar para você, Rui, e para você, Gastão, que viveram mais até do que eu mesmo esse título de 90, para que eu e o Gabriel aprendamos aqui um pouco, para a gente finalizar nosso episódio de hoje, né? A gente já está aí perto da nossa hora. Eu queria que vocês falassem de dois jogadores que foram muito relevantes na campanha de 90, né? O Neto e o Ronaldo, né? O goleiro Ronaldo. Então, conta pra gente, assim, o Neto jogava tudo isso mesmo, né? Porque ele se auto-intitulou como craque Neto, né? Na época, as pessoas não chamavam ele de craque Neto, era o Neto. Mas jogava muito, né? Eu vou falar um pouquinho só sobre isso. Vou falar só um pouquinho, Thiago, já que você passou a bola. Depois vou deixar até o Rui falar mais, porque... Antes de você responder só, chefe, quero só agradecer aqui a mensagem do Gilberto, que está com a gente no chat aqui, falando que o Osmar e o Fiori foram os monstros da narração, concordo. E em 68, ele morando num bairro do município de São Caetano, foi uma festa que jamais esqueci. Ele tinha 11 anos, pondo fim à zoeira dos amigos ali. Então, obrigado, Gilberto, pela participação. E aí, chefe, passo a bola, então. Fala pra gente, então, Neto e Ronaldo, e depois o Rui. E aí a gente já pode, depois, fazer os fechamentos. O Ronaldo, ele encarnou o corintianismo nele, acho que durante toda a carreira, durante todo o período que ele jogou no Corinthians. Esse sim, polêmicas à parte, polêmicas depois que ele... Tem gente hoje que não gosta do Ronaldo, porque ele é um cara que está sempre na TV dando a cara e tudo mais. Eu já tive meus altos e baixos com o Ronaldo também, mas ninguém pode dizer que, para mim, o Ronaldo é o maior goleiro da história do Corinthians. Por causa desse corintianismo que ele encarnou nesse período, né? Não era um grande pegador? Era um grande pegador. Foi o melhor goleiro do mundo? Não. Mas ele era um torcedor com a camisa de goleiro debaixo ali do travessão, né? Isso para mim diz muito. Isso para mim é muito mais importante, porque nós temos ídolos que são assim, né? O Wilson Mano, Tupanzinho, aí, só para falar mais ou menos desse período aí, que eram grandes jogadores aguerridos e davam tudo de si, mas não quer dizer que eram grandes craques.
E esse time de 90 tem muito disso. Tem muito disso. Talvez o grande craque ali, justamente, tenha sido o Neto. Apesar de que não fez os gols da final, participou de tudo. Mas os dois, eu acho muito justo isso, que os gols da final tenham sido de Wilson Mano e Tupanzinho. Agora, o Neto, cara, foi o meu grande ídolo dessa época, dessa geração, né? Depois de Sócrates. Não dá para dizer que o Neto... Porque o Neto também, depois disso, vestiu a camisa, encarnou aquele corintianismo que ele é até hoje, né? Apesar de vez em quando algumas bobagens que ele fala, mas ele fala com... A gente também fala, eu falo, né? Claro. É só pegar aí a retrospectiva, aí, os meus pós-jogos, para você ver quanta bobagem eu falo, né? Principalmente quando o Corinthians perde. A gente fala, né? Depois eu vou ver no dia seguinte, eu falo, putz, né? Que bobagem que eu falei. Mas já foi. Mas enfim, a gente faz isso porque a gente é muito corintiano, a gente é passional. O Neto é muito passional, o Ronaldo também são passionais após final de... né, deixarem de jogar, ali, pós-aposentadoria. Agora, enquanto jogavam, o Ronaldo, para mim, como eu disse, era o maior goleiro. A gente, claro, a gente jogou, a gente teve Dida, a gente teve Gilmar dos Santos Neves, a gente teve Solito, a gente teve o próprio Cássio, né? Que muitos acham que ele foi o melhor. Para mim, não foi. Para mim, tem 2 ou 3 goleiros antes do Cássio, na minha opinião. Tá? Agora, o Ronaldo é isso. O Ronaldo é a cara do Corinthians. E esse time de 90 tem muito essa cara do Corinthians. Todos eles. Raça, disposição, luta, garra e tudo isso resultando num time vencedor. Então, eu acho que a grande conquista desse time de 90 não foi o título brasileiro. Foi ter encarnado e foi ter vivenciado e dado para o torcedor isso que o torcedor corintiano gosta de ver em campo, que é a dedicação, que é a raça, que é encarnar o sentimento do torcedor que está na arquibancada, botar dentro de campo e vencer. Eu acho que isso é o grande feito do Neto e do Ronaldo, por terem sido os expoentes ali desse time, né? Por terem sido os grandes vultos aí desse time que tem essas características. Bom, eu acho que o Ronaldo é o seguinte, depois do Cabeção, né, da década de 40 para 50, ele foi a maior revelação da meta corintiana, com certeza. Muitas, infelizmente, historicamente falando, não tem tradição em fazer grandes goleiros. Os grandes goleiros que ele teve na época, o próprio Tufi, né, veio do América lá do Pernambuco, jogou no Santos, jogou na Associação Atlética Palmeiras. O único jogador que eu sei que historicamente foi enterrado com a camisa que ele jogava, tá lá, foi enterrado lá no cemitério Pinheiros ali, cemitério de São Paulo, perto do bairro do Pinheiros ali, tá lá a sua lápide e tal, aquela coisa toda. Tivemos grandes goleiros sim, mas eu acho que o Ronaldo, como o próprio Gastão disse, ele conseguiu trazer o espírito da arquibancada por toda aquela coisa que é a mística, que é a raça corintiana, e ele tinha uma personalidade muito forte. Era um jogador que ele assumia a responsabilidade, tinha uma liderança positiva dentro do campo, fazia o time acreditar na sua capacidade, orientava muito bem o sistema defensivo. Olha que no começo, quando ele chegou, né, nós tínhamos jogadores muito novos, por exemplo, o próprio Marcelo tinha acabado de subir, o Guiné era muito novo também, quer dizer, pegou jogadores assim, que não tinham tanta experiência e ao mesmo tempo ele conseguiu liderar isso no sistema defensivo. Era um cara que sentia o Corinthians dentro do campo, né? Tinha muita responsabilidade sobre isso. E eu sempre vejo os jogadores, gente, eu tenho uma visão muito particular sobre o jogador. O jogador, para mim, é o que ele faz dentro do campo, sabe? Se eu for ouvir o que ele fala... Por exemplo, eu não consigo assistir o Neto, isso é um fator, tá? Não consigo assistir o Neto, não porque... ele foi um jogador que jogou no Palmeiras, não é isso. Eu acho que o Neto foi muito importante no momento em que ele vestiu nossa camisa. Eu acho que ele foi fundamental, importantíssimo, junto com os outros jogadores
dentro da filosofia que eles encontraram para ganhar aquele campeonato. Era um campeonato que era difícil de ser conquistado, e ele cresceu no momento certo, ele chamou a responsabilidade, e nos momentos mais importantes, cruciais, ele acabou sendo decisivo. É o maior jogador? É o meu ídolo? Não, nunca foi meu ídolo, eu nunca considerei ele como um ídolo meu. E eu tô ficando velho, cara, eu tô ficando complicado em relação a isso. Hoje, para mim, o grande ídolo, depois de tudo que eu já vi na minha vida, o grande ídolo do Corinthians é o seu torcedor. Que esse sim carrega a camisa, transpira a camisa, defende a camisa, que muitas vezes esses jogadores não conseguiram fazer. Mas o Ronaldo simbolizou isso, né? Ele foi nós dentro do campo, né? O sentimento dele, a maneira como ele se comportava, a irritação quando ele tomava um gol, a vibração quando o Corinthians ganhava um jogo, toda a sua mais de 600 jogos com a nossa camisa, um dos goleiros que mais vezes vestiu o nosso manto, e com certeza é a grande revelação depois do seu Luiz Moraes, o nosso querido cabeção, que eu conheci pessoalmente e conversei com ele mais de 100 vezes na minha vida, ali no Parque São Jorge, tá? E o Neto, por ter sido fundamental, por ter sido importante, mas o Neto não estaria nem nos meus 5 ou 6 times do Corinthians, honestamente não. Eu acho que vi jogadores mais importantes do que ele, que não conseguiram o feito que ele conseguiu, e ele ficou marcado pela conquista do Campeonato Brasileiro. Talvez, se não fosse essa conquista do Campeonato Brasileiro, e que ele foi fundamental, ele não seria o craque Neto chamado por aí. Concordo. Ele seria apenas o Neto. Então, essa é a minha definição. Marcão, aquele abraço. Ô, Marcão, você chegou cedo, Marcão. Quer deixar um oi pra galera aí? Boa noite a todos, tudo bem? Desculpa, eu tô voltando do Incor agora. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô voltando do Incor agora, que eu fui fazer os exames para cirurgia. Agora só falta um, graças a Deus. E eu tava ouvindo vocês falando, eu tenho uma opinião muito parecida. O Ronaldo falou, uma escala de 1 a 5, para mim vai Gilmar dos Santos Neves, Tufim, Cabeção. Não por qualidade técnica entre o Cássio, mas aí tem muita gente melhor que o Cássio como goleiro, mas como história o Cássio entra como 5º lugar. Sobre o Neto, ele era como o Rui falou, era um time que tinha raça, um time que sabia suas limitações, que tinha o Sumano e o Márcio, a segurança do Neto antes praticamente. O Mauro Van Basten, que nos anos 90, o Nelson começou a fazer a história do quarto homem, foi com o Mauro. O Mauro era um ponta fraco, mas ele ajudava a recompor a defesa. O Marcelo de Jean Mazar, uma grande estrela do São Bento, ele era a revelação. O Giba era aquele lateral regular, que não saía daquilo, mas também não pisava na bola. E o Jaceni era fortes emoções. Sobre o Ronaldo, ele era um goleiro mais torcedor em campo. Ele vibrava, ele era Corinthians. E aí, fora de campo é outra história. Para mim, me decepciona. Sobre o Neto, ele é um cara que... Ih, tá meio ruim. Poderia Tá travando aí, Marcão. ter sido muito melhor do que foi. Estão me ouvindo? Tá cortando, tá picotando. Estão me ouvindo? Continua aí, continua. Toca a bola. Acho que eu caí. Acho que... Mas deu para entender a opinião do Marcão parecida com a do Rui ali, né? Em relação ao Ronaldo e ao Neto. Eu tenho o Ronaldo para mim como referência também. Uma coisa que me marcava muito nos jogos do Ronaldo, além dessa postura de torcedor, que normalmente... Ixi, não. Quando ele estava afim, tinha jogo, Gabriel, Ronaldo passava o jogo inteiro fazendo grandes defesas sem espalmar a bola. Ele encaixava, muitas vezes ele saltava e segurava a bola e
eu acompanhei diversas vezes no Pacaembu jogos que o Ronaldo não espalmou uma bola, ele encaixava todas, parecia que ele colocava cola naquela luva, não sei, era um negócio... E ele tinha aquele ritual, né, pré-jogo ali, que ele ia, beijava as traves... Chutava a trave, Chutava a trave e tal. Era um personagem, era muito... Tanto nessa camisa dele aqui é histórica. Mas o Ronaldo... E ele usava o número romano, né? Isso. Ele usava o número 1 romano na camisa dele. Foi talvez o primeiro goleiro aí que tenha mudado um pouco essas regras. O Rui pode até me dizer, mas vamos deixar com o Gabriel falando sobre o Ronaldo e o Neto. Vamos ver o que ele conhece, o que ele sabe, o que ele tem. Qual é o sentimento que ele tem em relação a esses jogadores aí? Boa. Olha, é aquela coisa, né? Como jogadores, acho que é inquestionável a qualidade, ao menos na passagem deles pelo Corinthians, né? E como já mencionaram do Ronaldo, a questão dele ser muito corintiano, né? Ele ser um torcedor vestindo a camisa em campo. Mas, de fato, como comentarista, eles estão deixando a desejar, já não é de hoje. Mas acho que faz bem para a memória de principalmente quem viveu, né? Saber separar as coisas, porque senão você vai realmente pegar ranço do cara que é seu ídolo, ou ao menos é um jogador que você gostava, né? E você vai passar a odiar ele por conta das besteiras que ele fala. O Neto, por conta disso, eu não consigo suportar ouvir ele falar. Via de regra, acaba decepcionando bastante. O Ronaldo fala menos, mas também quando fala, complicado. Principalmente quando vai falar da parte política, né? Mas aí tá realmente complicado em tudo envolvendo o Corinthians. Aí não dá nem para falar só deles. Mas eu acho que é essa a visão que eu tenho dos dois. É por isso que você não pode... o jogador é dentro do campo. O que ele faz dentro do campo. Fora disso, esquece. Como diz o Cacá Catalão, né? Ídolo bom é ídolo morto, né? Citando novamente ele aqui. Ou no mínimo calado, né? Como o Tupanzinho, que tá vivo, mas nunca fala. Exatamente, no mínimo calado. Isso, né? Eu tenho alguns ídolos desses que eu conheci. O Neto eu não cheguei a conhecer pessoalmente, tá? Mas cheguei a conhecer o Sócrates, cheguei a conhecer o Marcelinho Carioca, né, em alguns eventos, conheci o Ronaldo. Eu vou dar. Isso aqui é muito engraçado, só para fechar, que é uma dessas histórias folclóricas aqui da minha vida. O Marcelinho Carioca, eu tinha uma namorada, eu conheci o Marcelinho Carioca num evento uma vez, e eu falei para essa minha namorada da época, tá? Não, namorada, nem lembro o nome dela, já passou já, mas eu lembro que ela estava ali. E eu falei para ela assim... É bom não lembrar mesmo. É bom não lembrar mesmo, exatamente. A nossa audiência aí, eu falei para ela... É por isso mesmo, Rui. Aí eu falei para ela assim, vai ali pegar um autógrafo com... Ela estava com um bonequinho, assim, que era um bonequinho, que era um coraçãozinho, assim, com o símbolo do Corinthians. Falei, aproveita lá, o Marcelinho tá ali, pega um... Eu já tinha tirado foto com ele e tal, tinha conversado e tal... E quando ela foi lá pegar o autógrafo no bichinho de pelúcia, ele passou-lhe uma cantada nela, né? Assim, na frente de todo mundo e tal. Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum. O Ronaldo Giovanelli, num encontro uma vez, ele foi extremamente antipático com uma galera que estava ali no evento e tal. E ele, não sei se ele estava de mau humor naquele dia, e enfim... ou sei lá por quê, e as pessoas têm o direito de estar assim, de ver. Todo mundo aqui é ser humano, e tem seus dias de altos e baixos aí de humor. Ele, naquele dia, talvez ele não estivesse legal, mas eu achei que o comportamento dele com algumas pessoas que estavam ali trabalhando não foi legal, né? E eu esqueci de citar, antes até de falar do Sócrates, que eu vou terminar com ele, nessa mesma linha. Também aconteceu com o Rivelino, né? Nosso grande Rivelino, né? Não vou deixar de ser, nunca vai deixar de ser meu ídolo, mas também teve uma postura estranha com questões, como essa questão de ser arrogante com algumas pessoas que estavam ali no evento. E como eu trabalho, estou falando isso porque talvez as pessoas não saibam, eu trabalho com eventos há muito tempo, então assim, por eu trabalhar em eventos
e colocar pessoas para trabalhar em eventos que lidam com os convidados ali diretamente, eu sei desses relatos, eu sei que as pessoas me contam quando são bem tratadas, quando são maltratadas e tal. Inclusive, quando aconteceu esse final de semana, contei uma história aí do Oscar Schmidt, que infelizmente foi extremamente arrogante num evento, destratou pessoas, né, que estavam trabalhando ali, trabalhadores, né, que estavam ali naquele momento. Enfim, são pessoas, são seres humanos, tirando a parte esportiva, desportiva, que são grandes ídolos, né, na sua vida social, às vezes cometem alguns equívocos, algumas falhas, né, a gente tem que separar as coisas, o ídolo do esporte e a pessoa jurídica da pessoa física, né, Thiago? Agora eu vou terminar com o Sócrates, também é muito interessante. Eu estava, mas aí não foi evento nenhum. Eu estava com a minha irmã, que inclusive também já é falecida. Ela era garota, ela era adolescente. Estávamos lá em Ribeirão Preto e a gente estava ali no mesmo bar, ali no mesmo ambiente que o Sócrates, sentado numa mesa. Chegamos lá para conversar. O Sócrates não deu atenção para mim porque ele só queria cantar minha irmã na época. Passou também uma cantada, mas esse dia eu fiquei feliz e eu disse para ela, assim, fica feliz, foi o Sócrates que te passou a cantada, por favor, vai. Imagina você falar que você é cunhado do Sócrates, pô, moral, né? Você imagina isso, né? Imagina isso. Mas enfim, histórias da vida aí que eu queria só comentar a respeito de ídolos, que a gente estava falando sobre isso, mas não deixo de ter a minha admiração pelo futebol que o Neto jogou, pelo Ronaldo, pelo Marcelinho Carioca, e todos esses grandes ídolos aí, muito menos Sócrates, Rivelino, e o nosso Deus Basílio, vou terminar com isso, o nosso Deus Basílio, que esse sim, todas as vezes que tive a oportunidade de encontrar ali, sempre foi um gentleman, sempre foi uma figura de alta estirpe, elegantíssimo, sereníssimo, atencioso e maravilhoso. Então tem que terminar com um bom exemplo, como foi Basílio. É isso. Vamos passar aqui, então, a palavra final do Gabriel e do Rui. Eu também já agradeço todo mundo aí, aos parceiros. Mais uma vez, um prazer compartilhar a tela com vocês. E a gente já chama a audiência aqui do Poucas Ideias. Próximo episódio vai ser a sequência dos anos 90, a chegada do Marcelinho e o início de uma nova era de títulos aí que a gente trouxe para o Coringão. Obrigado, galera. Gabriel, Rui, deixem seu tchau aí. Só uma última observação, né, que você falou. Eu não sabia dessa história do vestiário de 95 contra o Grêmio no Olímpico. E na hora eu pensei, né, caramba, é mais um time do Sul que faz a mesma coisa, né? Igual o Inter lá em 76, né? Que moral que esses caras têm. Complicado. Exato. Complicado. Mas então é isso, pessoal. Então, terminando por hoje, né? Muito obrigado. Bom, eu agradeço também, obrigado pela oportunidade. Falar de história para mim é uma coisa que me remete a muita coisa. Às vezes eu não consigo conectar ou passar todas as informações que a gente tem por tudo que viveu, mas é isso, né? Coisas é um turbilhão de emoções. E eles nos conectam aqui, né? Pessoas que nunca se viram aqui. Parece que nós somos irmãos de sangue, cada um com a sua experiência, cada um com o seu conteúdo, cada um com a sua dificuldade, com a sua dúvida. Então a gente acaba se conectando de uma forma que todo mundo aqui sai feliz, com um pouquinho mais de aprendizado. E olha que falar de coisas é muito difícil. Parece fácil, mas é muito difícil, porque você tem que separar a razão da emoção, e às vezes é uma coisa mais complicada de ser feita. Mas é isso, eu acho que esse é o nosso papel aqui. Parabéns ao Márcio, que criou essa condição das histórias do Corinthians aí em etapas, né? Agradecer ao chefe Gastão. Agora, né, podendo agradecer principalmente ao evento realizado lá no Morumbi, mais ou menos um mês atrás, de que ele foi lá o nosso mestre de cerimônia, porque foi ele que fez todo o almoço, o churrasco, ele e a sua esposa Elisa. Elisa, um beijo no seu coração, obrigado pelo carinho que teve conosco, pelo respeito, pela admiração, né? E também ao Thiago aí, que eu fico imaginando como é difícil, cara, você colocar no papel, colocar numa caneta ali, vamos falar caneta, mas hoje você tem um notebook ali, né, que você faz tudo isso, mas da minha época era caneta ainda, né, você tentar passar tudo que você ouve
e fazer com que o cara que está lendo aquilo ali entenda. Olha que dificuldade que é isso, porque às vezes eu tenho dificuldade de entender o que eu sinto. Imagina explicar aquilo, né, escrevendo, colocando para alguém, para o universo de pessoas que entendem de forma diferente. Então, eu acho que é isso. A história do Cuidas, ela vai chegar de todas as formas no coração de todo mundo, porque ela é feita por torcedores do Corinthians, né? E nós somos isso. Nós não somos profissionais de nada em relação a isso. Somos apenas o sentimento e a experiência e a vivência e o estudo daquilo que a gente conseguiu absorver desse time tão complexo que é o Corinthians. Acho que é isso aí, gente. É isso aí. Obrigado, Rui. Obrigado, chefe. Gabriel. É isso. Marcião, está aí nos bastidores. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nos vemos no próximo episódio. Olha ele aí. Tinha que dar um tchau, né? Mais um dia de aula, né, cara? Porra, que... Por mais conteúdos assim na internet, nos colegas aí também que compartilham de Corinthians aí no dia a dia, gostaria muito de ver esse tipo de conteúdo também nos canais maiores aí, seria incrível, cara. Evangelizar, educar, ensinar, mostrar o que é o Corinthians na sua essência, né, para a torcida que muitas vezes, como eu aqui, não sabia de muitas coisas, né, cara? Então, esse evangelismo se faz necessário e é de extrema relevância para o torcedor real corintiano. Queria agradecer a todos vocês que participaram aqui, ao chefe, ao Thiago, ao Rui, ao Gabriel, ao Marcão, que estava no carro aqui, estava no hospital lá, se preparando para tão sonhada cirurgia dele. Agradecer vocês de verdade, cara, por dispor desse tempo aí, né, dessas quase 2 horas aí para evangelizar realmente o corintiano, né? E por terem aceito, cara, essa ideia, esse projeto aqui, eu acho que, como eu já disse, um dia alguém vai procurar e vai estar aí para assistir, né? Então, é muito legal se ver pouco, né, cara? Um cara me procurou aqui, Rui, eu nem sei se você conhece ele, cara, mas é um outro entusiasta, mas eu falei para ele que agora, a gente tem o Gabriel aqui que chegou aqui, né? Teve com o Rui já. Ele se chama, quer ver o nome dele? Peraí que eu vou só ver aqui rapidinho. Ele tem um canal chamado Tríplice Invicto. É um outro entusiasta aí de Corinthians, mas eu vou pôr ele para falar com... eu vou passar ele pro Rui. Ô, Márcio, eu conheço esse cara. Eu assisto os vídeos dele. O cara é bom, meu. É bom? É bom? É bom. Conteúdo bom dele. Então, você conhece também, Thiago? Então passa lá que eu quero aprender um pouco, então. Eu vou passar pro Rui e pro chefe, então, conhecer um pouquinho mais do conteúdo dele aqui. Tá. Cara, se for no nível de vocês aí, vamos trazer para perto, cara, que eu acho que é tão bom agregar esse tipo de gente, cara, esses entusiastas de história, de conhecimento do clube, sabe? Então, eu falei com ele aqui já, tal, ele acho que tá até assistindo a live hoje aí. Eu queria falar de livros, né? Eu queria de livros. Eu queria dar um testemunho para vocês que aconteceu na minha casa ontem, né? A gente está dentro de um projeto aí, minha esposa estava entendendo e tal. Ela falou para mim assim, cara, ela é gremista, torce pro Grêmio, aquela coisa toda. Ela falou assim, Rui, vocês são tão diferentes, cara. Vocês são diferentes. Quando eu olho para você, eu não vejo o torcedor do clube. Você não é corintiano, você é o Corinthians. Você transpira, você exala isso de uma maneira que nós, que torcemos para outro time, a gente não consegue entender a dimensão do que são vocês. Cara, eu queria até que ela desse um depoimento um dia do que ela sente, do que ela enxerga, né? E ela fala muito coisas como uma coisa assim, muito própria. Fala, vocês têm uma coisa que ninguém no mundo tem. O dia que vocês aprenderem, né, que o time de vocês é um time de gente inteligente, de gente, né, próspera, de gente que tem um amor incondicional por um time, não tem como segurar vocês. Mas acho que Deus ele é tão inteligente, fazendo, segura um pouco, vamos esperar esse povo aí, vamos segurar esses caras mais um pouquinho, não vamos deixar não, senão perde a graça de tudo, a vida vai perder graça. E ela falou isso para mim ontem, cara, quando eu olho para você, eu não vejo você como torcedor corintiano, você é o próprio Corinthians. Eu acho que eu estou vendo isso, a mesma coisa quando eu olho para vocês. É isso. Sensacional. É isso aí. É isso, gente. Então, assim, vamos
Eu passei aqui já o link do canal dele para vocês verem aí também, Rui Chefe. Tá bom. E vamos trazer para perto, cara. Muito bom. Vambora. Muito bom. Vambora. Pessoal, agradeço a todos vocês. Peço, se por gentileza, vocês não tiverem nenhum compromisso aí, vão dar uma fortalecida, que hoje o Mala tá lá no Alambrado Alvinegro com o Cascão. Acompanhem lá, opinem, deixem comentário lá e vamos que vamos. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Amanhã, 11h30 aqui. Se inscrevam aí na esquina da Cônego, do chefe do Bernay, no Fute Roll lá do Thiago Barbieri. O Gabriel, por enquanto, tá aqui com nós, é do Poucas. E no Legado da Fiel aí com o seu Rui, tá bom? Um beijo para todos vocês aí. Fiquem com Deus. Salvem o Corinthians. Salvem o Corinthians. É isso aí, gente. Abraço.